Saturno não é apenas o planeta dos anéis. É um laboratório cósmico cheio de enigmas. Por trás de sua beleza hipnótica se escondem mundos gelados que poderiam abrigar vida, tempestades maiores que a Terra e um sistema tão complexo que ainda desconcerta os astrônomos. Como se formaram seus anéis? Que segredos guarda sob suas nuvens douradas? Neste viagem exploraremos os mistérios de Saturno e suas luas, um reino onde a ciência e o assombro se encontram em perfeito equilíbrio. Imagine um lugar onde a gravidade é tão forte que poderia esmagar qualquer objeto que se aproximasse. Saturno, o segundo planeta mais grande do Sistema Solar, tem uma força gravitacional incrivelmente poderosa. Mas apesar de seu tamanho, é composto principalmente de gases, o que o torna um gigante gasoso. Como pode ser isso? Ao contrário da Terra, que tem um núcleo sólido, Saturno é formado principalmente de hidrogênio e hélio, o que lhe dá uma aparência esponjosa e leve. De fato, se colocássemos Saturno em uma grande banheira cheia de água, ele flutuaria. As luas de Saturno são outro elemento fascinante deste sistema. Cada uma delas é como um pequeno mundo por direito próprio. Cada uma com suas próprias características únicas. Você sabia que Saturno tem mais de 60 luas? Algumas são geladas, outras estão cobertas de crateras e muitas têm características que poderiam até abrigar vida. A diversidade dessas luas nos leva a perguntar: que segredos guardam? Poderiam algumas delas ser o lar de formas de vida desconhecidas? Um dos aspectos mais intrigantes de Saturno são seus anéis. Estes não são apenas um adorno. São um sistema complexo de partículas de gelo e rocha que giram em órbitas precisas ao redor do planeta. Embora pareçam sólidos à distância, na verdade são compostos de bilhões de pequenas partículas. Como se formaram? E por que são tão brilhantes? A resposta a essas perguntas nos leva à própria história do Sistema Solar, onde cada anel conta uma história de formação e destruição. Ao longo dos séculos, a humanidade olhou para Saturno com assombro. Desde os primeiros telescópios até as modernas sondas espaciais, cada avanço nos aproximou um pouco mais de compreender este gigante gasoso e suas misteriosas luas. Mas, qual foi o impacto de Saturno em nossa compreensão do cosmos? À medida que desvendamos seus segredos, descobrimos não apenas mais sobre ele, mas também sobre a história do nosso próprio planeta e do universo como um todo. A exploração de Saturno e suas luas tem sido um esforço contínuo que exigiu a colaboração de cientistas de todo o mundo. Cada missão espacial, desde Pioneer até Cassini-Huygens, trouxe novos dados e levantou novas perguntas. Que surpresas nos aguardam nessas explorações? À medida que as sondas se aproximam dessas luas, a expectativa cresce. Um oceano oculto sob o gelo de Encélado, por exemplo, poderia ser o refúgio de vida microbiana. E isso mudaria completamente nossa visão da vida no universo. Ao longo deste vídeo, desmembramos esses temas e muitos mais, desde a imponente atmosfera de Saturno até as características geológicas de suas luas. Cada sessão nos levará mais longe em nossa busca por conhecimento. Mas antes de mergulharmos em cada um desses fascinantes mundos, é essencial que compreendamos a importância de Saturno no contexto mais amplo da astronomia. Não se trata apenas de um planeta, é uma janela para os processos que moldaram nosso sistema solar. Imaginemos por um momento o momento em que um astrônomo olha através de seu telescópio e se depara com a beleza de Saturno, com seus anéis brilhando na escuridão do espaço. Essa primeira impressão é apenas o começo de uma jornada de descoberta. Cada observação, cada medição, nos aproxima um passo mais de entender como funciona o universo. E nesta jornada, Saturno desempenha um papel fundamental. À medida que aprofundamos na ciência por trás de Saturno e suas luas, também nos deparamos com algumas das perguntas mais profundas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Que outros mundos poderiam abrigar vida? A busca por respostas a essas perguntas não apenas nos leva a explorar Saturno, mas também nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Ao final desta travessia, não apenas teremos aprendido sobre Saturno e suas luas, mas também teremos cultivado uma apreciação mais profunda pelo mistério do universo. A beleza de Saturno e sua complexidade nos mostram que, às vezes, as respostas mais significativas vêm das perguntas que ousamos fazer. Então, prepare-se para esta emocionante viagem. Desde o gigante gasoso até as luas que o cercam, cada momento nos revelará mais sobre um sistema que fascinou a humanidade desde tempos imemoriais.
A história de Saturno é, em última análise, uma história sobre a curiosidade humana, sobre a busca do conhecimento e sobre nosso desejo de compreender o desconhecido. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa exploração de Saturno e suas luas. Saturno, o segundo planeta mais grande do Sistema Solar, se destaca em nossa vizinhança cósmica não apenas por seu tamanho, mas também por seus impressionantes anéis e fascinantes luas, o que faz deste gigante gasoso algo tão especial. Desde sua atmosfera dinâmica até sua estrutura interna, Saturno é um verdadeiro enigma que os astrônomos têm tentado decifrar por séculos. Sua beleza não é apenas superficial, é um mundo cheio de complexidades que despertam a curiosidade de todos. Comecemos pelo seu tamanho. Se pudéssemos encaixar a Terra em Saturno, poderíamos colocar mais de 700 terras em seu interior. Você consegue imaginar isso? Um planeta tão monumental que é difícil de imaginar. Apesar de ser um gigante, Saturno é composto principalmente de gases, o que o torna um gigante gasoso. É como um enorme balão cheio de hidrogênio e hélio, com uma atmosfera que se estende milhares de quilômetros para o espaço. Mas, o que há dentro desse balão? No coração de Saturno, acredita-se que haja um núcleo sólido que poderia ser tão grande quanto a Terra. Este núcleo é cercado por uma camada de hidrogênio metálico, que é um estado do hidrogênio que só se forma sob condições de pressão extrema. A atmosfera de Saturno é um verdadeiro espetáculo, com faixas de nuvens que giram em diferentes velocidades. Essas faixas são como grandes fitas coloridas que se desenrolam no céu, criando uma paisagem visual que muda constantemente. Você consegue imaginar ver isso de um ponto de vista próximo? Os ventos na atmosfera de Saturno são incrivelmente rápidos, alcançando velocidades de até 900 km por hora. Isso é mais rápido do que qualquer furacão que já atingiu a Terra. O que causaria ventos tão poderosos? As intensas diferenças de temperatura e pressão na atmosfera de Saturno geram esses fenômenos climáticos extremos. A ciência do clima em Saturno é única e nos oferece uma visão de como funcionam os planetas gasosos. Um dos aspectos mais icônicos de Saturno são seus anéis. Esses anéis, compostos de gelo e partículas de rocha, se estendem por milhares de quilômetros e têm uma espessura que pode ser tão fina quanto 1 metro em alguns lugares. Que mistérios encerram esses anéis? Acredita-se que sejam o resultado de luas que foram destruídas pela gravidade de Saturno ou de material que nunca chegou a formar uma lua. É fascinante pensar que esses anéis são, de certa forma, um lembrete da história do Sistema Solar. Ao observar Saturno, é difícil não se maravilhar. Sua cor dourada e seu aspecto esponjoso nos fazem pensar em um planeta suave e acolhedor, mas na realidade, as condições lá são muito diferentes. As temperaturas nas camadas superiores da atmosfera são extremamente frias, alcançando menos 200 graus Celsius. No entanto, à medida que descemos, a temperatura aumenta drasticamente. Como é possível que um planeta tão distante do Sol tenha um interior tão quente? A gravidade em Saturno também desempenha um papel fundamental. É aproximadamente 1/3 mais forte do que a gravidade na Terra. Isso significa que se você pesa 70 quilos em nosso planeta, em Saturno você pesaria cerca de 210 quilos. Como isso afetaria os seres vivos? Pense no que seria se mover em um planeta onde tudo fosse mais pesado. Essa é apenas uma das muitas perguntas que surgem ao estudar este gigante gasoso. Além disso, a rotação de Saturno é surpreendentemente rápida, completando uma volta sobre seu eixo em aproximadamente 24 horas. Mas apesar de sua velocidade, um dia em Saturno é mais curto do que na Terra. Isso é um fenômeno curioso que se deve ao seu tamanho e composição. Você consegue imaginar como seria um dia em um planeta onde as horas passam mais rápido? À medida que exploramos mais sobre Saturno, não podemos esquecer a influência que ele tem sobre seu entorno. Suas luas, que são mais de 60 conhecidas até agora, interagem de maneiras surpreendentes com o planeta e seus anéis. Algumas luas até têm seus próprios anéis. A relação entre Saturno e suas luas é uma dança cósmica que nos ajuda a compreender melhor a gravidade e a formação do Sistema Solar. Saturno não é apenas um gigante em tamanho, mas também em história. Seu estudo nos permitiu aprender sobre a formação de planetas e luas, assim como sobre os processos que dão origem às suas características únicas. Cada descoberta sobre Saturno acrescenta mais uma peça ao quebra-cabeça de como se formou o nosso Sistema Solar. A curiosidade humana por Saturno e suas maravilhas não para aqui.
À medida que avançamos na exploração espacial, cada missão nos oferece novos dados e perspectivas. A complexidade de Saturno nos convida a continuar questionando e descobrindo. O que mais este gigante gasoso nos revelará no futuro? Em resumo, Saturno é um mundo fascinante que desafia nossas percepções e nos convida a explorar além do que conhecemos. É um lembrete de que, no vasto universo, sempre há mais a descobrir e aprender. A aventura apenas começa, e cada nova descoberta sobre Saturno nos aproxima um pouco mais de entender o cosmos em que vivemos. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. Você sabia que Encélado, uma das luas de Saturno, pode ser um lugar capaz de abrigar vida? Esse pequeno mundo gelado tem despertado a atenção de cientistas e pesquisadores de todo o mundo. À primeira vista, pode parecer apenas um pedaço de gelo flutuando no espaço, mas ao observá-lo mais de perto, revela-se um mundo cheio de surpresas. A superfície de Encélado é uma paisagem fascinante de gelo brilhante, coberta por fraturas e sulcos. Imagine um cenário onde gelo e água se entrelaçam, criando um ambiente dinâmico. Essa lua, com cerca de 500 quilômetros de diâmetro, é menor que algumas cidades. Mas sua importância é imensa. Já se perguntou o que há sob essa camada de gelo? Nas profundezas, encontra-se um oceano de água líquida que pode abrigar organismos microscópicos. A chave para entender Encélado está em sua atividade geológica. Por meio das imagens captadas pela missão Cassini, vimos geysers que lançam vapor d'água, partículas de gelo e compostos orgânicos no espaço. Esse fenômeno é comparável a uma panela de pressão que, ao atingir seu ponto máximo, libera seu conteúdo de forma explosiva. Mas o que isso significa para a possibilidade de vida? Os cientistas acreditam que esses geysers são um sinal de que existe um ambiente potencialmente habitável sob a superfície. A energia que mantém esse oceano pode vir da fricção gerada pelas forças gravitacionais de Saturno. À medida que Encélado orbita o planeta, sofre tensões que aquecem seu interior, mantendo a água em estado líquido. Não é incrível pensar que um pequeno mundo gelado possa ter um oceano interno graças à força gravitacional de um gigante gasoso? Esse tipo de ambiente é semelhante ao que se acredita existir em Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas estão muito interessados em estudar esse oceano, pois ele pode conter os ingredientes necessários para a vida. A combinação de água, energia e compostos químicos pode criar um ambiente propício para o surgimento de organismos. Pense nos locais extremos da Terra, como as profundezas dos oceanos ou os geysers de Yellowstone, onde a vida encontrou um caminho mesmo em condições hostis. Encélado pode ser uma prova de que a vida é capaz de surgir em outros lugares do universo. A superfície de Encélado também é um lugar cheio de contrastes. À medida que os geysers ejetam material, novas formações geológicas são criadas. As fraturas em seu gelo revelam um ambiente em constante transformação. Essa dinâmica geológica é um lembrete de que, mesmo no espaço, mundos podem ser extremamente ativos. Surge então a pergunta: como esse processo se compara ao que vemos na Terra? A exploração de Encélado está longe de terminar. Cientistas já planejam futuras missões que poderiam enviar sondas para explorar mais profundamente esse mundo intrigante. Imagine uma nave espacial sobrevoando esses geysers, coletando amostras de água e procurando sinais de vida. Cada descoberta pode mudar completamente nossa compreensão da vida no universo. Além disso, Encélado nos convida a refletir sobre a própria vida. Se encontrássemos micro-organismos em seu oceano, que impacto isso teria sobre nossa compreensão da biologia e da vida em outros planetas? A possibilidade de que exista vida em um lugar tão distante nos desafia a repensar o que sabemos sobre a origem e a adaptabilidade da vida. O oceano de Encélado também levanta perguntas sobre o futuro da exploração espacial. Devemos priorizar a busca por vida em luas geladas como esta, em vez de focar apenas em Marte? A resposta pode estar no equilíbrio entre investigar mundos semelhantes à Terra e outros completamente diferentes. Enquanto isso, cada nova descoberta sobre Encélado nos aproxima um pouco mais de responder à pergunta fundamental: estamos sozinhos no universo? A busca por vida não é apenas uma missão científica, mas uma jornada que nos conecta à nossa própria existência e ao nosso lugar no cosmos. Por fim, Encélado não é apenas um corpo celeste, é uma janela para um mundo cheio de possibilidades.
À medida que continuamos explorando, cada pequeno achado pode nos levar a novas perguntas e respostas sobre nossa própria história e a história do universo. Esse pequeno mundo gelado, a bilhões de quilômetros de casa, nos lembra que ainda há muito a ser descoberto no espaço. Titã, a lua mais grande de Saturno, é um mundo fascinante que parece saído de um romance de ficção científica. Com sua atmosfera densa e seus misteriosos lagos de metano, que segredos esconde este gigante de gelo? Para começar, é notável que Titã é maior que o planeta Mercúrio. Este fato nos convida a perguntar o que o torna tão especial entre as luas do nosso sistema solar. A atmosfera de Titã é um enigma em si mesma. É composta principalmente de nitrogênio, com uma mistura de metano que cria uma espécie de neblina alaranjada. Este ambiente denso e nebuloso é muito diferente do da Terra, o que leva à pergunta: poderia haver formas de vida adaptadas a este clima extremo? A resposta, embora ainda não a tenhamos, é que a ciência continua explorando essa possibilidade. A existência de um oceano de água líquida sob sua superfície é um fator que alimenta a esperança de encontrar vida. Uma vida que poderia ser completamente diferente da nossa. Ao olhar mais de perto a superfície de Titã, encontramos lagos e rios formados por metano e etano, o que o torna um lugar realmente único. Você consegue imaginar navegar em um lago de metano? Embora pareça estranho, esse líquido é semelhante à água em muitos aspectos, permitindo que a paisagem de Titã seja tanto familiar quanto alienígena. As imagens capturadas pela missão Cassini revelaram este mundo gelado com uma geologia ativa. O que nos faz perguntar: como se formam esses lagos e rios em um ambiente tão frio? Além de seus lagos, Titã tem montanhas e dunas, que parecem ondulações na areia, mas feitas de partículas de gelo. Esta paisagem montanhosa levanta outra pergunta intrigante. Como se formaram essas estruturas em um mundo onde o gelo é o rei? Os cientistas acreditam que a dinâmica dos ventos e a erosão moldaram esse ambiente, semelhante a como os ventos na Terra moldam nossas montanhas e vales. A temperatura em Titã é extraordinariamente baixa, rondando os menos 180 graus Celsius. Isso faz com que o metano se comporte como um líquido, de forma semelhante a como a água se comportaria em nosso planeta. Mas como poderiam existir processos geológicos em um lugar tão gelado? A resposta está no calor interno de Titã, que pode estar impulsionando a atividade geológica e mantendo o oceano subterrâneo em estado líquido. Interessantemente, Titã também apresenta uma rotação sincronizada, o que significa que sempre mostra a mesma face para Saturno, assim como a Lua faz com a Terra. Essa relação tão íntima levanta questões sobre como essa dinâmica se desenvolveu ao longo de milhões de anos. Que história conta essa dança cósmica entre Titã e seu gigante gasoso? Os cientistas estão empolgados com a possibilidade de que Titã possa oferecer pistas sobre como os planetas e as luas se formaram em nosso sistema solar. O estudo de sua atmosfera e superfície poderia nos fornecer informações valiosas sobre a química orgânica, que é fundamental na busca por vida. Poderia Titã ser um lugar onde as condições são perfeitas para o surgimento de vida, embora não se pareça com a que conhecemos? Agora vamos a um aspecto verdadeiramente fascinante: a missão Cassini-Huygens, que foi a primeira a pousar em Titã. O pouso de Huygens em 2005 foi um marco histórico. O que essa missão descobriu? Uma superfície rica em compostos orgânicos, que são os blocos de construção da vida. Isso gera uma nova pergunta: poderia haver processos prebióticos ocorrendo em Titã semelhantes aos que levaram a vida na Terra? A exploração de Titã não apenas impacta nossa compreensão da astrobiologia, mas também nos faz refletir sobre os limites da vida no universo. A ideia de que um mundo tão frio e distante possa abrigar vida desafia nossas percepções e nos lembra o quão pouco realmente sabemos sobre o cosmos. Em resumo, Titã é um lugar cheio de mistérios e oportunidades para o descobrimento. Seja através de seus lagos de metano, sua atmosfera densa ou sua geologia ativa, cada aspecto desta lua nos convida a explorar mais. Que outros segredos Titã nos revelará em futuras missões? A exploração deste mundo fascinante está apenas começando e o futuro promete ser emocionante. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar buscando respostas. A exploração de Titã é um lembrete de que ainda há muito a descobrir, não apenas sobre este gigante de gelo, mas sobre nosso próprio lugar no universo. Então, você está pronto para continuar explorando e descobrir o que Titã tem a oferecer? A aventura apenas começa.
Dione é uma das luas mais fascinantes do sistema de Saturno, e embora não seja tão conhecida quanto Encélado ou Titã, sua história geológica e sua aparência intrigante a tornam um objeto de estudo muito interessante. Que segredos guarda esta lua? Sua superfície está marcada por uma série de cicatrizes e crateras que a transformam em um verdadeiro livro aberto sobre a história do espaço. Imagine uma esfera coberta de marcas, como se estivesse cheia de rugas que contam histórias de batalhas cósmicas. Dione tem um diâmetro de aproximadamente 1.500 quilômetros, o que a torna uma lua de tamanho moderado. No entanto, seu aspecto é o que realmente a distingue. Ao observá-la, pode-se notar que sua superfície está cheia de crateras, algumas tão grandes que parecem pequenos oceanos em um deserto. Mas como se formaram todas essas marcas? A resposta está em sua história. Dione foi atingida por asteroides e cometas ao longo de milhões de anos, e esses impactos deixaram marcas profundas em sua superfície. Mas não se trata apenas de crateras. Dione também apresenta uma série de falhas e escarpas que indicam que seu interior pode ter tido atividade tectônica no passado. Poderia ter sido um lugar ativo em algum momento, cheio de vulcões e terremotos. A possibilidade de que Dione tenha tido uma história geológica dinâmica gera muitas perguntas. Um aspecto que é intrigante é a composição de Dione. Acredita-se que seja formada principalmente de gelo e rocha. Isso significa que, assim como Encélado, poderia ter água em seu interior. Imagine um mundo gelado, onde sob sua superfície se esconde um oceano que poderia abrigar vida. A ideia de que Dione poderia ser um lugar onde a vida, mesmo que microscópica, poderia existir, é um pensamento emocionante. A superfície de Dione também apresenta áreas brilhantes que parecem ser de gelo puro. Essas regiões refletem a luz do Sol, fazendo-a brilhar como um diamante no céu escuro do espaço. Mas, por que há diferenças na coloração de sua superfície? Algumas teorias sugerem que essas variações poderiam ser resultado da interação com os anéis de Saturno ou do material expelido por outras luas próximas. Assim, Dione não é apenas um objeto de estudo por si só, mas também nos ajuda a entender a complexidade do sistema saturniano. Ao observar as imagens de Dione, também se podem notar suas crateras maiores, como a cratera de impacto chamada Eurídice. Esta cratera é um claro exemplo de como os impactos moldaram a superfície da Lua. Mas, como esses crateras se comparam com as do nosso próprio planeta, na Terra, a erosão e outros processos apagaram muitas de nossas cicatrizes. No entanto, Dione é um lembrete de um passado violento, um lugar onde o tempo parece ter parado. A história de Dione não se detém em sua superfície. Também é importante considerar sua órbita. Sendo uma lua de Saturno, Dione se move em um balé celeste junto a outras luas. Essa dança orbital pode afetar seu interior e sua superfície. A gravidade de Saturno e a influência das luas vizinhas podem estar causando tensões em Dione, o que poderia explicar alguns dos traços geológicos que observamos. Na busca por vida no universo, Dione se apresenta como um candidato intrigante. Embora não tenham sido encontradas provas definitivas de vida, a possibilidade de um oceano oculto em seu interior faz com que os cientistas se perguntem: que tipo de vida poderia existir em um ambiente tão estranho? A busca por respostas leva os astrônomos a considerar como seria a vida em condições extremas, algo que poderia ser completamente diferente do que conhecemos na Terra. A exploração de Dione também levanta perguntas sobre nossa própria existência. Ao estudar esta lua, nos deparamos com a pergunta fundamental de se estamos sozinhos no universo. A possibilidade de que haja vida em lugares inesperados nos incentiva a continuar investigando e explorando, desafiando nossas concepções sobre o que é habitável. O futuro da exploração de Dione é promissor. Com novas missões planejadas, os cientistas esperam obter mais informações sobre sua composição, sua história geológica e, talvez, a presença de água sob sua fria superfície. Cada nova missão é uma oportunidade para descobrir algo novo. Uma porta aberta para os mistérios que ainda não resolvemos. Em resumo, Dione é um mundo fascinante que, embora muitas vezes passe despercebido, tem muito a nos oferecer. Sua história geológica, com cicatrizes que contam relatos de impactos e atividade interna, junto com a possibilidade de água e vida, a tornam uma lua digna de atenção. A exploração de Dione não apenas nos ajuda a entender o sistema de Saturno, mas também nos aproxima um pouco mais de responder uma das maiores perguntas da humanidade. Estamos sozinhos no universo?
Rhea é uma das luas mais fascinantes de Saturno, conhecida não apenas por sua beleza, mas também por sua singularidade geológica. Mas o que faz essa lua tão especial? Para começar, sua composição é um verdadeiro quebra-cabeça. Acredita-se que seja formada principalmente por gelo e rocha, o que lhe confere uma mistura intrigante que a torna semelhante a um gigante de gelo em miniatura. Mas não se deixe enganar por sua aparência gelada. Em seu interior, Rhea pode revelar segredos que ainda não descobrimos. Um dos traços mais intrigantes de Rhea são suas crateras. Ao observar sua superfície, não podemos deixar de nos perguntar: que história contam esses impactos? Cada cratera é como um livro aberto que narra a história do passado violento do Sistema Solar. Imagine que cada uma delas foi testemunha de colisões que ocorreram há bilhões de anos. Algumas dessas crateras são tão grandes que poderiam ser comparadas a cidades inteiras, enquanto outras são menores, como se fossem as cicatrizes de uma batalha antiga. Mas isso não é tudo. Rhea tem um mistério que intrigou os cientistas: a possibilidade de que possua um anel fino e tênue que a rodeia. Essa descoberta é surpreendente porque, até agora, os anéis eram uma característica associada principalmente a Saturno. Como é possível que uma lua também tenha um anel? Essa pergunta deixou os astrônomos ansiosos para explorar mais a fundo. A ideia de que uma lua pode ser parte de um sistema de anéis abre um leque de possibilidades sobre como essas estruturas se formam e evoluem no espaço. Agora, o que dizer da história geológica de Rhea? Ao longo de milhões de anos, a Lua passou por uma série de processos que moldaram sua superfície. A atividade tectônica, embora menos intensa do que a de outros corpos celestes, deixou sua marca na forma do terreno. As montanhas e vales que surgem de sua superfície são testemunhas de um passado dinâmico. Imagine que você está caminhando por uma paisagem onde as marcas de movimentos antigos são visíveis em cada canto. Rhea não é apenas um lugar de interesse por sua geologia. Também é um campo de estudo para os astrobiólogos. Poderia haver alguma forma de vida em seu interior, embora as condições na superfície sejam extremas? Com temperaturas muito baixas, o interesse reside no que poderia haver sob sua crosta. A possibilidade de um oceano subsuperficial levou muitos a se perguntarem: que tipo de vida poderia existir em um ambiente tão inóspito? Essa pergunta desperta a curiosidade e a imaginação de quem se dedica à busca por vida em outros mundos. Se olharmos mais de perto, Rhea também apresenta um fenômeno de albedo. Isso se refere à quantidade de luz que sua superfície reflete. Algumas áreas são brilhantes, enquanto outras são mais escuras, criando um contraste fascinante. Esse padrão de luz e sombra fez com que os cientistas se perguntassem se a composição de sua superfície é uniforme ou se há variações que ainda não exploramos completamente. Ao estudar Rhea, também encontramos a influência de Saturno. A gravidade do gigante gasoso afeta todas as suas luas, e Rhea não é exceção. Esse vai e vem gravitacional pode ter um impacto em sua geologia, o que sugere que a Lua não está tão isolada quanto poderia parecer. Como a gravidade de Saturno interage com a estrutura interna de Rhea? Essa é outra pergunta que os cientistas estão ansiosos para responder. Além disso, o estudo de Rhea oferece uma janela para a história do Sistema Solar. Cada lua e cada planeta contam uma história sobre a formação e evolução do cosmos. Rhea, com sua superfície marcada por crateras e seu possível anel, é uma peça-chave no quebra-cabeça de como nosso Sistema Solar se formou há bilhões de anos. Que segredos ela nos revelará em futuras explorações? É fascinante pensar em como a tecnologia avançou para nos permitir investigar esses mundos distantes. As missões espaciais forneceram dados valiosos sobre Rhea e seus companheiros. Graças às imagens e dados coletados pela missão Cassini, conseguimos obter um vislumbre da complexidade dessa lua. Cada fotografia é como uma janela que nos mostra um lugar onde a história e a ciência se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Na busca por respostas, os cientistas continuam explorando mais sobre Rhea. As futuras missões podem revelar ainda mais mistérios sobre sua composição, sua história geológica e seu potencial para abrigar vida. Que novas surpresas nos aguardam neste mundo gelado? A possibilidade de descobrir algo extraordinário mantém viva a emoção da exploração espacial. Por fim, não podemos esquecer a beleza de Rhea. Ao olhar as imagens dessa lua, somos atraídos por sua paisagem única, onde o gelo e a rocha se combinam para criar um ambiente que é tanto belo quanto intrigante. Cada imagem é um lembrete de que, em nosso vasto universo, há muitos lugares que ainda estão esperando para ser explorados e compreendidos.
Rhea é, sem dúvida, uma lua que nos convida a continuar investigando. Desde suas crateras até seu possível anel, cada aspecto dessa lua gera perguntas e desperta a curiosidade. A exploração de Rhea não apenas nos aproxima de entender sua história, mas também nos ajuda a compreender nosso lugar no cosmos. À medida que continuamos olhando para o céu, as luas de Saturno, incluindo Rhea, continuarão a ser um foco de atenção para cientistas e sonhadores igualmente. Tétis é uma lua fascinante que nos convida a explorar seus mistérios. Você já se perguntou que segredos este pequeno mundo gelado, orbitando Saturno, esconde? Sua aparência resplandece com uma superfície coberta de crateras, o que dá a impressão de que foi testemunha de uma longa história de impactos. Imagine um livro aberto, onde cada cratera é uma página que conta a história de encontros com outros corpos celestes. A primeira característica que se destaca em Tétis é seu relevo montanhoso. Ao contrário de muitas luas, onde a superfície é relativamente plana, Tétis apresenta grandes montanhas que se elevam com majestade. Mas como se formaram essas montanhas? As teorias sugerem que esses relevos são o resultado de antigos processos geológicos que moldaram sua superfície. Ao longo dos séculos, Tétis foi atingida por asteroides e cometas, criando uma paisagem cheia de crateras e montanhas. Um dos crateras mais impressionantes é Odisseus, que se estende por mais de 400 quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, é como se colocássemos 3 cidades do tamanho de Paris dentro dessa cratera. A grande pergunta é, o que aconteceu no momento em que se formou? A colisão que criou Odisseus deve ter sido monumental. E sua forma quase perfeita sugere que o impacto foi relativamente recente na escala geológica. Mas não apenas sua superfície é intrigante. Ao observar Tétis com um telescópio, pode-se notar que sua cor varia, apresentando tons que vão do branco brilhante ao cinza. Essa cor se deve à composição de sua superfície, rica em gelo de água e outros compostos que refletem a luz do Sol de maneira peculiar. Você consegue imaginar como seria uma paisagem de gelo sob a luz de um Sol distante? A história de Tétis não estaria completa sem mencionar sua conexão com o sistema de anéis de Saturno. Assim como alguns de seus vizinhos, Tétis pode estar interagindo com esses anéis, influenciando sua forma e estrutura. As luas pastoras, como Pandora e Prometeu, desempenham um papel crucial na dinâmica dos anéis. E Tétis, embora não seja uma lua pastora, também pode estar deixando sua marca nesse belo espetáculo. Falando em marcas, você sabia que a superfície de Tétis apresenta características que parecem contar uma história de erosão? Isso sugere que, em algum momento de sua história, pode ter tido atividade geológica significativa. A ideia de que uma lua gelada como Tétis tenha tido um passado tão dinâmico é fascinante e abre a porta a perguntas sobre sua evolução. A exploração de Tétis tem sido limitada, mas graças às imagens tiradas pela sonda Cassini, conseguimos vislumbrar sua beleza e complexidade. O que mais ela nos revelará no futuro? A curiosidade sobre sua composição e sua história continua viva entre os cientistas, que buscam respostas para as perguntas que Tétis levanta. À medida que nos aprofundamos em sua história, é inevitável pensar na possibilidade de que haja alguma forma de vida neste mundo gelado. Embora as condições em Tétis sejam extremas, a presença de água em estado sólido e a atividade geológica poderiam oferecer um ambiente interessante para a vida. Poderia haver micro-organismos escondidos sob sua superfície gelada, esperando para serem descobertos? A ciência que envolve Tétis é um lembrete do pouco que sabemos sobre nosso próprio sistema solar. Cada lua, cada planeta, cada asteroide tem sua própria história a contar. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, a continuar nos perguntando: quantas maravilhas ainda nos restam para descobrir em nosso cosmos? O estudo de Tétis não apenas nos fala de sua história, mas também enriquece nossa compreensão de outros corpos celestes. Comparar suas características com as de outras luas nos ajuda a construir um mapa mais completo do sistema solar. Cada lua é um quebra-cabeça que, ao se encaixar, nos oferece uma imagem mais clara do universo que habitamos. A importância de Tétis reside não apenas em sua beleza, mas também no que pode nos ensinar sobre a formação e evolução dos corpos celestes. Que outros segredos guardam as luas de Saturno? À medida que continuamos explorando, cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os mistérios de nosso ambiente cósmico. Para concluir esta exploração de Tétis, é fundamental lembrar que cada lua, por insignificante que pareça, tem seu próprio papel no vasto teatro do universo.
Da próxima vez que olhar para o céu, pense na história de Tétis e nas maravilhas que ainda nos esperam. A curiosidade é o motor que nos impulsiona a continuar explorando, e cada descoberta, por pequena que seja, é um passo à frente em nossa busca por conhecimento. Mimas, a lua de Saturno que se assemelha à famosa Estrela da Morte da saga Star Wars, é um lugar fascinante que desperta a curiosidade de cientistas e entusiastas do espaço por igual. O que faz com que esta pequena lua seja tão especial? Com um diâmetro de apenas 400 quilômetros, Mimas pode parecer um mundo insignificante, mas sua aparência é tudo menos normal. Sua cratera mais grande, chamada Herschel, tem um tamanho que quase se assemelha à metade de seu próprio diâmetro. Imagine um impacto tão poderoso que deixou uma marca monumental em sua superfície, um pouco como se alguém tivesse lançado uma enorme bola de beisebol em um ovo. Que história esconde essa enorme cratera? A superfície de Mimas é uma paisagem gelada e desolada, cheia de crateras menores que contam a história de seu violento passado. Cada uma dessas crateras é uma testemunha silenciosa dos impactos que moldaram sua superfície ao longo de milhões de anos. Mas o que isso significa para a Lua como um todo? A grande quantidade de crateras sugere que Mimas é um corpo celeste antigo, um que esteve exposto às intempéries do espaço. À medida que olhamos mais de perto, nos perguntamos que outros segredos poderia ocultar sob sua fria e gélida crosta. A temperatura em Mimas é extremamente baixa, rondando os menos 200 graus Celsius. Isso significa que qualquer forma de vida tal como a conhecemos seria impossível. No entanto, a astrobiologia não para por aí. A maneira como um mundo tão pequeno e frio pode ter sobrevivido durante tanto tempo é um tema de grande interesse. Poderia haver algum tipo de atividade geológica que mantenha sua superfície ativa? Ou é um mundo completamente morto? Um aspecto intrigante de Mimas é sua órbita. Esta lua se move em uma dança perfeita, equilibrada pela gravidade de Saturno. Mas você já se perguntou como isso afeta sua estrutura interna? A gravidade do gigante gasoso poderia estar causando tensões em seu interior, algo que muitos cientistas acreditam que poderia ter levado a uma atividade geológica no passado. Isso nos leva a perguntar: é possível que haja um oceano oculto sob sua superfície gelada, semelhante ao de Encélado? A cratera Herschel não é apenas impressionante por seu tamanho, também é um indicador da força dos impactos que Mimas suportou. Esta cratera não é apenas uma marca, é um lembrete da história violenta do Sistema Solar, onde os corpos celestes colidiam e se quebravam, criando uma paisagem cheia de histórias. Quantos desses impactos afetaram as outras luas de Saturno? E o que poderiam nos ensinar sobre a evolução do nosso próprio planeta? A superfície de Mimas tem sido objeto de estudo por parte de diversas missões espaciais, como a famosa Cassini. Esta sonda nos forneceu imagens impressionantes que revelam a natureza de sua paisagem gelada. Mas e quanto às suas características internas? Assim como uma cebola, muitos corpos celestes têm camadas que poderiam revelar mais sobre sua formação. O que nos diria Mimas se pudesse falar? Um tema recorrente na ciência planetária é a comparação entre luas. Mimas, com sua aparência singular, muitas vezes é comparada a outras luas de Saturno e do Sistema Solar. Enquanto algumas luas, como Titã, são mundos ricos em atmosfera e características geológicas, Mimas é mais um lembrete do que pode acontecer em um ambiente hostil. Essa comparação nos leva a refletir: como se formaram essas luas tão diferentes em um mesmo sistema? Apesar de sua aparência inerte, Mimas desempenha um papel importante no sistema de Saturno. Sua gravidade ajuda a manter os anéis do planeta. O que nos leva a perguntar: como uma lua pequena influencia o equilíbrio de um sistema tão massivo? Essa relação entre Mimas e Saturno é um exemplo perfeito de como até mesmo os corpos celestes menores podem ter um impacto significativo. O estudo de Mimas também levanta questões sobre a história do Sistema Solar como um todo. Cada lua, cada cratera, cada superfície congelada conta uma história de formação e evolução. Que lições podemos aprender de Mimas sobre a criação dos planetas e seus satélites? A ciência busca respostas, e Mimas é um livro aberto que ainda não terminamos de ler. A busca por vida além do nosso planeta também nos leva a Mimas. Embora pareça pouco provável que exista vida em sua superfície gelada, a possibilidade de que haja um oceano subterrâneo torna seu estudo ainda mais intrigante. Que tipo de vida poderia prosperar em um ambiente tão extremo? E se a vida existisse, como poderia ter chegado lá?
À medida que exploramos mais sobre Mimas, nos encontramos em uma encruzilhada entre a ciência e a imaginação. A ciência pode oferecer dados e análises, mas a imaginação nos permite sonhar com o que poderia ser. Que mistérios aguardam para serem descobertos nesta lua que parece um simples pedaço de gelo no vasto universo? Finalmente, Mimas nos lembra que o universo está cheio de surpresas. Desde sua cratera que evoca uma famosa estação espacial até seu papel no sistema de Saturno, esta lua é um tesouro de informações que nos ajuda a compreender nosso lugar no cosmos. Cada pergunta que exploramos sobre Mimas nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do universo. Que descobertas nos esperam no futuro? A resposta está nas estrelas e talvez, só talvez, em Mimas. Hyperion, a lua irregular de Saturno, é um lugar fascinante que nos deixa muitas perguntas. Por que tem uma forma tão estranha? Que segredos oculta em sua superfície? Para entender Hyperion, primeiro devemos lembrar que nem todas as luas são esferas perfeitas. Como a maioria dos planetas, algumas, como esta, têm formas irregulares e uma aparência que poderia ser descrita como esponjosa. Imagine um grande pedaço de esponja flutuante no espaço, cheio de crateras e com uma textura que parece contar uma história de impactos e colisões. Este curioso satélite tem uma aparência quase de conto de fadas, como se tivesse sido esculpido por um escultor em vez de ser moldado pela natureza. Suas dimensões são impressionantes, com um tamanho que poderia ser comparado ao de uma cidade pequena. Mas o que faz com que Hyperion seja tão diferente de suas companheiras? A resposta reside em sua peculiar rotação. Ao contrário de muitas luas que giram de maneira previsível, Hyperion rota de forma caótica, o que significa que seu eixo de rotação muda constantemente. Esse comportamento incomum provoca que seu dia não seja constante, e isso é algo que realmente intriga os cientistas. O que provoca essa rotação errática? Uma das teorias sugere que, devido à sua forma irregular e sua baixa gravidade, Hyperion é suscetível à influência de outros corpos celestes. Imagine uma bola de boliche em uma pista de boliche. Se você lançar outra bola, a primeira pode se mover de maneira inesperada. Assim é como Hyperion, ao ser impactado por outros objetos, pode mudar sua direção e velocidade de rotação. À medida que olhamos para sua superfície, encontramos uma paisagem cheia de crateras profundas e estranhas formações. Algumas dessas crateras são tão grandes que poderiam abrigar montanhas inteiras dentro delas. Cada uma delas é um testemunho da história violenta que esta lua viveu. Você consegue imaginar quantos asteroides e cometas colidiram contra Hyperion ao longo de sua existência? Cada impacto poderia ter deixado uma marca, criando um mapa de seu passado. Mas e quanto à sua composição? Hyperion está coberto por uma mistura de gelo e rocha, o que lhe dá uma aparência pálida e refletiva. Ao olhar para sua superfície, é fácil pensar que é feita de neve, mas na verdade, esse gelo é apenas uma parte de sua composição. A presença dessa mistura também sugere que pode haver mais em Hyperion do que parece à primeira vista. Poderia haver água líquida em seu interior ou talvez compostos orgânicos? Essas perguntas nos levam a explorar mais a fundo. O mistério de Hyperion não se detém em sua superfície. Sua órbita também é intrigante. Estando relativamente perto das impressionantes luas como Titã e Encélado, poderia haver alguma interação entre elas? A gravidade de Saturno e o movimento dessas luas podem influenciar a trajetória de Hyperion. E isso poderia ter implicações interessantes em sua evolução. Os cientistas continuam investigando Hyperion com a esperança de desvendar seus segredos. As missões passadas, como as sondas Voyager e Cassini, forneceram informações valiosas, mas ainda há tanto a descobrir. O que mais nos reserva este enigmático satélite? As imagens capturadas por essas sondas revelam um mundo cheio de contrastes, mas sempre há mais perguntas do que respostas. À medida que aprofundamos na exploração de Hyperion, percebemos que sua história está interconectada com a do Sistema Solar como um todo. Cada lua, cada planeta e cada asteroide tem seu lugar neste vasto universo. Hyperion é apenas uma peça do quebra-cabeça, mas sua singularidade ressalta a diversidade de nosso Sistema Solar. A beleza de Hyperion reside não apenas em sua estranha forma, mas na história que conta. Cada cratera e cada arranhão em sua superfície são relatos de um tempo antigo, de um espaço cheio de colisões e encontros. Imaginar como era este lugar há bilhões de anos desperta nossa curiosidade e nos convida a continuar explorando.
Da próxima vez que olharmos para o céu e vermos Saturno, lembremos que cada uma de suas luas tem uma história a contar. Hyperion é um lembrete de que neste vasto universo sempre há algo novo a descobrir. A exploração de nossas luas e planetas nos conecta com o passado e nos impulsiona em direção ao futuro. Quem sabe que maravilhas nos aguardam em nossa busca por conhecimento? Cada viagem ao espaço é uma oportunidade para desvendar os segredos do cosmos e de nosso lugar nele. Febe, a lua distante de Saturno, é um enigma que convida à curiosidade. Situada muito além das órbitas de outras luas mais conhecidas, sua viagem ao redor do gigante gasoso é uma travessia que dura mais de 1000 dias terrestres. Que segredos esconde esta lua distante? Uma das características mais intrigantes de Febe é sua forma irregular. Ao contrário de outras luas, que têm formas mais esféricas, Febe parece ter sido moldada pela colisão com outros corpos celestes. Isso a torna um lembrete da caótica história do Sistema Solar. A superfície de Febe está salpicada de crateras de diferentes tamanhos, o que sugere que foi atingida por asteroides e outros objetos em sua longa jornada. Mas como isso se compara a outras luas? Imagine que cada cratera é como uma cicatriz na pele de Febe, cada uma contando uma história de um impacto que deixou sua marca. Essas cicatrizes não são apenas fascinantes, mas também nos ajudam a compreender a história geológica do Sistema Solar. Um dos mistérios mais intrigantes de Febe é sua cor. Sua superfície está coberta por uma poeira escura que reflete muito pouca luz. Isso a faz parecer mais escura do que outras luas de Saturno. Mas por que tem essa cor? Os cientistas acreditam que se deve à presença de compostos orgânicos e outros materiais que foram bombardeados pela radiação. Essas características fazem de Febe um candidato interessante para futuros estudos sobre a química dos corpos celestes. Ao observar Febe, não se pode evitar perguntar sobre sua formação. Como ela se tornou parte do sistema de Saturno? Algumas teorias sugerem que poderia ser um objeto capturado pela gravidade de Saturno. Isso significa que não se formou em sua órbita atual, mas poderia ter vagado pelo espaço antes de ser capturada pelo gigante gasoso. Essa ideia de captura levanta questões fascinantes sobre a dinâmica do Sistema Solar e como os corpos celestes interagem entre si. Você sabia que Febe também poderia oferecer pistas sobre a história de Saturno? Acredita-se que as luas e os anéis do planeta possam ter se formado a partir dos restos de um corpo maior que foi destruído. Ao estudar a composição e a história de Febe, os cientistas podem obter informações sobre o passado de Saturno e como ele evoluiu ao longo dos milênios. É como tentar reconstruir um quebra-cabeça cósmico a partir de peças dispersas. A distância de Febe a Saturno também é notável. Enquanto algumas luas orbitam bastante perto do planeta, Febe se encontra a uma distância considerável. Essa localização lhe confere um caráter único, permitindo-lhe evitar as influências gravitacionais mais fortes que afetam outras luas. No entanto, sua distância também significa que é mais difícil de estudar. A exploração de Febe requer tecnologia avançada e uma missão dedicada para desvendar seus segredos. Desde a descoberta de Febe, em 1779, seu estudo tem apresentado desafios. Apesar dos avanços na tecnologia de observação, grande parte do que sabemos sobre ela vem de imagens tiradas por sondas espaciais. Essas imagens revelam uma paisagem que parece ser um mundo antigo, cheio de histórias para contar. Mas o que mais pode ser descoberto neste canto remoto do Sistema Solar? A missão Cassini-Huygens, que orbitou Saturno e suas luas por mais de uma década, forneceu informações valiosas sobre Febe, embora não tenha se concentrado exclusivamente nela. As imagens e os dados coletados começaram a lançar luz sobre sua natureza e composição. No entanto, muitos cientistas acreditam que é necessária uma exploração mais próxima. O que uma missão dedicada a Febe poderia revelar no futuro? À medida que olhamos para o futuro, a exploração de Febe se torna uma prioridade para muitos astrobiólogos. A busca por vida em lugares inesperados é um tema recorrente na ciência. Febe poderia ter condições que, embora extremas, poderiam abrigar alguma forma de vida microbiana? Embora a resposta seja incerta, a possibilidade é o que impulsiona a curiosidade científica. A importância de Febe no contexto do Sistema Solar também reside em sua relação com outras luas de Saturno. Cada uma delas, incluindo Febe, contribui para um mosaico complexo que ajuda os cientistas a entender não apenas Saturno, mas também a história do Sistema Solar.
Cada lua tem sua própria história, mas juntas formam um relato mais amplo sobre nosso lugar no universo. Em resumo, Phoebe é mais do que uma simples lua distante. É uma testemunha da história cósmica. Sua superfície cheia de crateras, sua cor escura e sua forma irregular nos contam sobre um passado repleto de colisões e mudanças. Ela nos convida a continuar explorando, a buscar respostas para perguntas que ainda não formulamos. No final, cada descoberta sobre Phoebe e suas irmãs luas nos aproxima um pouco mais de entender a vastidão do cosmos e nossa própria existência dentro dele. A jornada para compreender Phoebe apenas começa. E com cada avanço na tecnologia e na exploração espacial, novas portas se abrem. Assim, enquanto olhamos para o céu e refletimos sobre o que nos espera além de nosso planeta, Phoebe nos lembra que sempre há mais a descobrir, mais mistérios a resolver e mais maravilhas a explorar em nosso vasto universo. Iapetus é uma das luas mais intrigantes de Saturno, e sua peculiaridade mais destacada é seu impressionante contraste de cores. Este satélite tem um lado escuro e outro lado claro, como se alguém tivesse pegado um pincel e pintado sua superfície de forma intencional. Mas, o que provoca essa diferenciação tão marcada? A resposta não é tão simples e tem intrigado os cientistas durante anos. Alguns acreditam que o lado escuro, que parece estar coberto por uma substância escura chamada carbono, poderia ser resultado da acumulação de poeira espacial e outros materiais que se assentaram em sua superfície ao longo do tempo. Por outro lado, o lado claro de Iapetus é composto principalmente de gelo de água e outros materiais mais brilhantes. Essa diferença de albedo, que é uma medida da refletividade de um objeto, confere a Iapetus uma aparência única que o faz destacar entre as luas de Saturno. Por que esses dois lados são tão diferentes? Esta é uma das perguntas que os cientistas tentam responder, e cada descoberta traz consigo mais perguntas. Além de sua coloração peculiar, Iapetus tem outra característica que não deixa ninguém indiferente: sua forma. Ao contrário de muitas luas que são quase esféricas, Iapetus apresenta uma forma mais irregular, como uma noz. Essa irregularidade se deve à sua baixa gravidade e à história de impactos que suportou ao longo de sua existência. Os impactos moldaram sua superfície e deixaram crateras, que são como cicatrizes em sua pele. Cada cratera conta uma história de colisões passadas, e algumas delas são tão profundas que poderiam ser consideradas verdadeiros buracos negros de informação sobre o passado de Iapetus. A rotação de Iapetus também é um tema fascinante. Este satélite tem um giro peculiar. Sua rotação é tão lenta que completa um giro sobre seu eixo aproximadamente a cada 25 horas. Isso significa que um dia em Iapetus dura mais tempo que na Terra. Mas há mais. A inclinação de seu eixo é tão extrema que seu lado escuro se enfrenta quase constantemente em direção a Saturno, enquanto o lado brilhante se oculta. Isso gera um efeito de sombras e luzes que resulta impressionante e faz de Iapetus um lugar de estudo intrigante para os astrobiologistas. Alguns cientistas especularam sobre a possibilidade de que Iapetus tenha tido atividade geológica no passado. Existem características em sua superfície que parecem ser o resultado de processos geológicos, como linhas de falha e zonas que poderiam ter sido moldadas pela pressão. Imaginar um mundo que, embora atualmente seja frio e esteja inativo, pode ter abrigado algum tipo de atividade é um pensamento emocionante. Que mais segredos poderia esconder este enigmático satélite? A história de Iapetus também está ligada à sua relação com Saturno. Este gigante gasoso não apenas influencia a órbita de sua lua, mas também poderia ter desempenhado um papel importante em sua formação. A atração gravitacional de Saturno moldou sua órbita e seu comportamento, tornando Iapetus um objeto de interesse para entender como se formam as luas em sistemas planetários. A possibilidade de que Iapetus tenha um interior composto de materiais surpreendentes também é um tema de pesquisa. Alguns estudos sugerem que, sob sua superfície gelada, poderia haver um oceano subsuperficial, semelhante ao que foi encontrado em outras luas de Saturno. Poderia esse oceano abrigar alguma forma de vida? As perguntas persistem, e os cientistas continuam buscando respostas. Iapetus, em sua essência, é um lembrete de que nosso sistema solar ainda guarda muitos mistérios. Cada descoberta feita sobre este satélite nos aproxima um pouco mais de entender não apenas sua história, mas também a história do sistema solar como um todo.
A combinação de sua estranha coloração, sua forma irregular e sua relação com Saturno o tornam um objeto fascinante de estudo. À medida que continuamos explorando este mundo enigmático, cada fotografia, cada medição e cada análise de dados nos oferece uma nova perspectiva. O que nos revelará Iapetus no futuro? A curiosidade humana não tem limites, e o desejo de conhecer mais sobre nosso universo nos leva a investigar cada canto desses mundos distantes. A história de Iapetus é uma viagem através do tempo e do espaço, uma travessia que nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Em cada canto da superfície desta lua há uma história a contar. Uma história de formação, de impacto, de mistério e talvez de vida. A exploração de Iapetus é apenas uma parte do quebra-cabeça cósmico que continuamos tentando resolver. Finalmente, ao olhar para Iapetus e seus segredos, lembramos que a astronomia não é apenas uma ciência, é uma aventura que nos convida a sonhar, a questionar e a buscar respostas no vasto universo que nos rodeia. A exploração deste satélite é um passo a mais em nossa busca por compreender não apenas Saturno e suas luas, mas também a nós mesmos. As luas pastoras de Saturno, Pandora e Prometeu, são como dois guardiões que cuidam dos anéis deste gigante gasoso. Mas o que significa realmente ser uma lua pastora? Imagine um rebanho de ovelhas dispersas em um vasto campo. Neste caso, as ovelhas são as partículas de gelo e rocha que formam os anéis de Saturno, e as luas pastoras são os cães pastores que se certificam de que essas partículas não se descontrolem e permaneçam em seu lugar. Pandora, por um lado, é a mais externa das luas pastoras, enquanto Prometeu está mais perto dos anéis. A interação entre essas luas e os anéis de Saturno é fascinante. Quando as partículas dos anéis se aproximam dessas luas, experimentam a atração gravitacional, como se Pandora e Prometeu estivessem puxando um fio invisível que as mantém em sua órbita. Sem essas luas, os anéis de Saturno seriam um caos, um espetáculo desordenado em vez da bela estrutura que vemos hoje. O que acontece quando uma lua pastora se aproxima dos anéis? A resposta é que se gera uma espécie de efeito de tração. Imagine que você está em uma pista de dança e alguém se aproxima de você, empurrando-o suavemente para um lado. Isso é o que acontece com as partículas dos anéis quando uma lua pastora passa perto. Sua gravidade puxa-as, criando sulcos no material dos anéis. Esses sulcos são como caminhos que as partículas seguem e ajudam a manter a forma dos anéis, dando-lhes seu aspecto característico. No caso de Prometeu, sua influência é particularmente notável. Ao se aproximar dos anéis, cria ondas e estruturas que se parecem com as ondas no oceano. Assim como as ondas do mar são moldadas pela gravidade da lua terrestre, as partículas dos anéis de Saturno são moldadas pela gravidade de Prometeu. Este fenômeno é um lembrete de como a gravidade pode esculpir nosso universo, criando padrões e estruturas que são verdadeiramente impressionantes. Pandora, embora menor que Prometeu, também desempenha um papel crucial nesse processo. Seu tamanho e massa são suficientes para influenciar as partículas dos anéis, mas seu efeito é mais sutil. Pense em Pandora como uma artista que, com um toque delicado, adiciona detalhes a uma pintura já bela. Juntas, essas luas pastoras ajudam a definir a aparência dos anéis de Saturno, garantindo que permaneçam ordenados e espetaculares para que possamos admirar. Mas, como se formam essas luas pastoras? A história de Pandora e Prometeu é, em si mesma, um relato fascinante. Acredita-se que essas luas se formaram a partir do mesmo material que compõe os anéis. À medida que as partículas de gelo e rocha se agruparam e se uniram, algumas delas conseguiram se tornar essas luas. É como se em um banquete cósmico, algumas porções se tornassem os guardiões da mesa, enquanto o resto ficasse para criar os anéis. No entanto, a história não termina aí. À medida que as luas pastoras continuam sua dança ao redor de Saturno, sua influência nos anéis pode mudar. As forças gravitacionais em jogo são complexas e, com o tempo, podem afetar a forma e a estrutura dos anéis. Isso levanta uma pergunta intrigante. Como serão os anéis de Saturno em milhões de anos? Talvez se transformem em algo completamente diferente. Ou talvez permaneçam fiéis à sua beleza atual. Através da exploração espacial, obtivemos informações valiosas sobre essas luas e sua interação com os anéis. Missões como a Cassini nos forneceram imagens e dados que nos ajudam a entender melhor como essas dinâmicas funcionam. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos de Saturno e suas luas pastoras. Não são fascinantes apenas por seu papel na formação dos anéis,
mas também nos oferecem uma janela para a história do Sistema Solar. Ao estudar essas luas e sua relação com os anéis, podemos aprender sobre o passado de Saturno e como ele evoluiu ao longo dos éons. Cada cratera, cada sulco nos anéis, conta uma história sobre o tempo e o espaço. Ao pensar em Pandora e Prometeu, não estamos apenas falando de luas, mas de personagens em uma história cósmica maior. Sua influência nos anéis de Saturno é um lembrete de como até mesmo os corpos celestes menores podem ter um impacto significativo no universo. São testemunhas silenciosas da beleza e do caos que existem no cosmos e nos convidam a explorar e descobrir mais sobre o maravilhoso mundo da astronomia. Na próxima vez que olhar para Saturno e seus anéis, lembre-se de Pandora e Prometeu. Elas são as guardiãs deste espetáculo celestial, mantendo tudo em harmonia. A dança dessas luas pastoras é um lembrete de que, no vasto universo, até mesmo as forças menores podem desempenhar um papel crucial no grande esquema das coisas. À medida que continuamos explorando, percebemos que cada descoberta é uma nova peça no quebra-cabeça do cosmos, e as luas pastoras de Saturno são uma dessas peças fascinantes. A história da exploração de Saturno é como uma emocionante viagem em uma nave espacial através do tempo e do espaço. Desde que o ser humano levantou o olhar para o céu, sentiu uma profunda curiosidade pelos mistérios que abriga o universo. Mas, como chegamos a conhecer Saturno e suas fascinantes luas? A resposta está em uma série de missões que marcaram marcos na exploração espacial. Em 1979, a sonda Pioneer 11 fez história ao se tornar a primeira nave a voar perto de Saturno. Imagine que é como a primeira pessoa que se atreve a explorar uma ilha desconhecida. A Pioneer 11 se aproximou dos anéis de Saturno e enviou imagens que deixaram a comunidade científica assombrada. Foi uma primeira visão que despertou ainda mais o interesse por este gigante gasoso. Mas, que informações conseguiu coletar essa corajosa sonda em sua travessia? Após a Pioneer, chegou a famosa missão Voyager. Voyager 1 e Voyager 2 foram lançadas em 1977 e se tornaram as exploradoras da nossa era. Essas sondas viajaram pelo Sistema Solar, capturando imagens impressionantes de Saturno e suas luas. Imagine que você está em um trem que avança a grande velocidade e cada vez que olha pela janela, descobre uma paisagem nova e surpreendente. Assim foi a viagem da Voyager, que revelou segredos sobre os anéis de Saturno, suas múltiplas luas e a complexidade de sua atmosfera. Uma das imagens mais icônicas do Sistema Solar foi capturada pela Voyager 1 em 1993. Quando tirou a famosa fotografia do ponto azul pálido, uma imagem da Terra vista à distância. Esse pequeno ponto no vasto universo nos lembra quão frágil é nosso lar. Mas o que mais aprendemos sobre Saturno graças a Voyager? Em 1997, a sonda Cassini se juntou à aventura de explorar Saturno. Esta missão foi como um filme épico que se desenrolou no espaço. Cassini não apenas estudou os anéis e as luas, mas também levou consigo a sonda Huygens, destinada a aterrissar em Titã, a lua mais grande de Saturno. Isso foi como enviar um explorador a uma terra desconhecida, e seu pouso em 1903 foi um momento de celebração. Você consegue imaginar ser parte de uma equipe que aguarda ansiosamente os primeiros dados de um mundo novo? Durante sua missão, a Cassini forneceu um tesouro de informações, descobriu géiseres em Encélado, revelando que abaixo de sua superfície congelada há um oceano que poderia abrigar vida. Cada descoberta foi como abrir uma nova janela para o universo, permitindo-nos ver além do que acreditávamos ser possível. Mas como se sentiam os cientistas ao receber esses dados? Ao longo de 13 anos, a Cassini orbitou Saturno, observando suas luas e anéis de perto. Cada volta ao redor do planeta era como uma dança no espaço, revelando novas características e fenômenos surpreendentes. Você sabia que a Cassini descobriu que alguns dos anéis de Saturno são mais finos que um cabelo humano? Isso nos fez repensar tudo o que pensávamos sobre os anéis planetários. A missão Cassini-Huygens foi um verdadeiro marco na história da exploração espacial. Não apenas se concentrou em Saturno, mas também forneceu informações valiosas sobre a formação do Sistema Solar. Os dados coletados foram comparados com a história de outros planetas, ajudando-nos a entender melhor nossa própria existência no cosmos. Mas, quais são as lições mais importantes que aprendemos com Saturno? A exploração de Saturno não se limita às missões que já mencionamos.
Há planos futuros para continuar essa emocionante aventura. A comunidade científica está constantemente buscando novas maneiras de explorar o espaço, e Saturno continua sendo um alvo intrigante. Que novas tecnologias poderiam nos ajudar a aprender mais sobre este gigante gasoso e suas luas? A viagem de exploração de Saturno é um lembrete de que nossa curiosidade nunca deve parar. Cada nova missão é um convite para descobrir o desconhecido e expandir nossos horizontes. À medida que nos aventuramos além do que conhecemos, cada descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão do universo. Que mistérios mais nos aguardam entre as estrelas? A história da exploração de Saturno é, em última análise, uma história de colaboração e perseverança. Desde os primeiros telescópios até as sondas espaciais, cada passo foi um esforço coletivo para desvendar os segredos do cosmos. À medida que olhamos para o futuro, a exploração de Saturno continuará a inspirar novas gerações de cientistas e sonhadores. O que você gostaria de saber sobre o cosmos em sua própria exploração pessoal? A missão Cassini-Huygens é uma das histórias mais fascinantes da exploração espacial. Desde seu lançamento em 1997, essa nave se tornou uma testemunha silenciosa, mas incrivelmente perspicaz das maravilhas de Saturno e suas luas. Quais descobertas surpreendentes nos trouxe Cassini? Como mudou nossa visão deste gigante gasoso e seus intrigantes satélites? Primeiro, é importante entender que Cassini não chegou sozinha a Saturno. Em 1997, foi lançada com uma companheira, a sonda Huygens, cujo destino era Titã, a lua mais grande de Saturno. Imagine esta nave como um explorador audaz que se aventura em um mundo desconhecido, pronto para desvendar os segredos que esconde a atmosfera de Titã. A missão se tornou um marco, já que Huygens pousou na superfície de Titã em 2005, enviando imagens e dados que revelaram uma paisagem de rios e lagos de metano. Quem poderia imaginar que em um lugar tão distante poderia existir um ciclo de líquidos semelhante ao da Terra? Durante mais de uma década, Cassini orbitou Saturno, enviando milhares de imagens e dados que transformaram nossa compreensão deste planeta. Você sabia que os anéis de Saturno são mais do que simples adornos? À medida que Cassini se aproximava deles, percebeu que eram compostos de milhões de partículas, desde grãos de poeira até enormes blocos de gelo. Esses anéis são como um livro aberto que narra a história do sistema de Saturno, e Cassini foi seu mais hábil leitor. A sonda também explorou as luas de Saturno, cada uma com suas próprias surpresas. Encélado, por exemplo, se revelou como um mundo gelado com geysers que ejetam água e partículas ao espaço. O que isso implica para a busca de vida? Cassini nos mostrou que sob sua camada de gelo, Encélado abriga um oceano que poderia ser um refúgio para formas de vida. Esta revelação acendeu a imaginação de cientistas e sonhadores por igual. Poderia haver vida neste oceano escuro e gelado. Titã, por outro lado, nos deu uma perspectiva diferente. Com sua atmosfera densa e rica em nitrogênio, se assemelha a uma versão primitiva da Terra. As imagens que Cassini enviou revelaram uma paisagem de lagos e rios de metano, mas a pergunta persiste: é Titã um lugar onde poderíamos encontrar vida ou simplesmente um laboratório natural que nos ensina sobre a química prebiótica? À medida que Cassini navegava pelo sistema de Saturno, também encontrou Dione, Rhea e Tétis, cada uma com características geológicas únicas. Desde crateras profundas até montanhas antigas, essas luas contam a história de um passado violento em que impactos de meteoritos moldaram sua superfície. O que essas crateras nos dizem sobre a história do Sistema Solar? Cassini foi a primeira a poder ler essas marcas do tempo. Um dos aspectos mais intrigantes da missão foi a forma como Cassini estudou o magnetismo de Saturno. Você sabia que o campo magnético de Saturno é mais potente que o da Terra? Isso não apenas ajuda a entender a dinâmica do planeta, mas também oferece pistas sobre seu interior. Cassini se tornou um detetive cósmico, buscando pistas nos campos magnéticos e nas radiações que cercam Saturno. A viagem de Cassini não foi isenta de desafios. À medida que a missão avançava, os cientistas tiveram que se adaptar a novas surpresas e dados inesperados. Cada descoberta gerava novas perguntas, como se fosse um jogo de enigmas em que cada resposta abre a porta para outro mistério. Como se formam os anéis de Saturno? Qual é a origem de sua colorida? Cada resposta era uma nova pista neste quebra-cabeça cósmico.
Em 2017, a missão Cassini chegou ao seu fim de uma maneira espetacular. Para evitar que a nave contaminasse alguma das luas de Saturno, os cientistas decidiram fazer com que Cassini mergulhasse na atmosfera do planeta. Foi uma despedida dramática, mas também uma homenagem a tudo o que havia descoberto. Que legado deixou Cassini na exploração espacial? Seu impacto se sente hoje, e sua história continua inspirando novas gerações de cientistas e exploradores. A missão Cassini-Huygens não apenas nos brindou imagens impressionantes e dados valiosos, também nos ensinou sobre a importância da curiosidade humana e da exploração. Que outros segredos guardam os mundos distantes? A viagem de Cassini nos lembra que ainda há muito a descobrir no vasto universo que nos rodeia. A exploração espacial é uma jornada sem fim, e cada missão nos aproxima um passo mais de compreender os mistérios do cosmos. No final, a missão Cassini-Huygens se tornou um testemunho do engenho humano e da importância da colaboração internacional na ciência. Que novas aventuras nos esperam no futuro? A história de Cassini nos impulsiona a continuar olhando para cima, a seguir sonhando e explorando, porque o universo sempre tem mais surpresas na manga. A busca de vida em outros mundos é um dos grandes mistérios que nos fascinam. Saturno, com suas espetaculares luas, se apresenta como um teatro cheio de possibilidades para os astrobiologistas. Mas, o que faz com que essas luas sejam tão promissoras na busca por vida? A resposta reside nas condições únicas que se encontram em alguns desses corpos celestes. Comecemos com Encélado, uma das luas mais intrigantes de Saturno. Este pequeno mundo gelado esconde sob sua superfície um oceano de água líquida, o que o torna um candidato ideal para abrigar vida. A ideia de que a vida possa existir em um oceano subterrâneo pode parecer tirada de um romance de ficção científica, mas a realidade é que em nosso próprio planeta encontramos vida nos lugares mais inesperados, como nas profundezas dos oceanos ou nas fendas de geleiras. Encélado poderia ser um refúgio semelhante. Mas, e Titã? Esta lua é ainda mais fascinante. Com uma atmosfera densa e lagos de metano, Titã se assemelha a um mundo primitivo, quase como uma versão congelada da Terra. Embora o metano seja um componente diferente da água que conhecemos, alguns cientistas especulam que formas de vida poderiam se adaptar a essas condições extremas. Imaginar organismos que vivem em lagos de metano nos leva a pensar na diversidade da vida e em como poderia se manifestar em outros ambientes. No entanto, a busca por vida não se limita apenas a esses dois mundos. Dione e Rheia, por exemplo, também apresentam características interessantes. Dione tem uma superfície cheia de cicatrizes e crateras, e embora à primeira vista possa parecer inóspita, sua história geológica pode ter criado condições favoráveis no passado. Poderia ter havido água em sua superfície em algum momento? As cicatrizes são como as marcas do tempo, lembrando-nos que mesmo nos lugares mais áridos, a vida poderia ter encontrado uma forma de surgir. Não devemos esquecer Mimas, conhecida por seu cratera que lembra a famosa Estrela da Morte. Embora sua aparência possa parecer desoladora, cada lua tem uma história a contar. A história de Mimas é a de um corpo que resistiu ao passar do tempo. E no fundo de sua superfície gelada, podem estar escondidas pistas sobre a formação do nosso sistema solar e talvez sobre a própria vida. A astrobiologia é um campo que se nutre da curiosidade, e quando olhamos para Hyperion, a lua irregular com sua rotação caótica, nos perguntamos: que segredos esconde? Sua forma estranha sugere que passou por eventos violentos, mas isso não implica que não tenha tido condições favoráveis para a vida no passado. A vida pode ser resiliente, adaptando-se a ambientes em constante mudança. Ao falar de Febe, a lua distante, a intrigante pergunta que surge é: a distância de Saturno a torna menos interessante para a vida? Não necessariamente. Febe orbita na periferia do sistema de Saturno, e embora pareça mais fria e afastada, sua composição pode oferecer pistas sobre a origem dos sistemas de luas. Cada lua, independentemente de sua posição, pode contribuir para a nossa compreensão de como se formaram os corpos celestes e como a vida poderia ter surgido. E Iapetus, com sua peculiar coloração, também convida à reflexão. A diferença de brilho de seus hemisférios levanta questões sobre sua história. Poderia ter sido um mundo mais ativo no passado, com condições que favorecessem a vida? A ciência nos ensina que o passado sempre deixa marcas, e às vezes essas marcas são a chave para desvendar os mistérios da vida no universo. As luas pastoras, Pandora e Prometeu,
desempenham um papel na dinâmica dos anéis de Saturno. Embora não sejam as principais candidatas na busca por vida, sua influência no ambiente de Saturno é fascinante. A interação entre as luas e os anéis nos mostra que o sistema de Saturno é um ecossistema em si mesmo, onde cada elemento tem seu lugar e sua função. A história da exploração de Saturno nos proporcionou um vislumbre desses mundos distantes. Mas ainda há muito a descobrir. As missões espaciais nos forneceram dados surpreendentes, mas cada nova descoberta desperta mais perguntas. A missão Cassini, em particular, nos permitiu conhecer mais sobre as luas de Saturno e seu potencial para abrigar vida. A astrobiologia não se baseia apenas na busca por água e condições semelhantes às da Terra. É um campo que se expande continuamente, explorando a diversidade da vida e como pode se manifestar em ambientes diferentes. A possibilidade de que exista vida em condições extremas nos lembra que o universo é vasto e cheio de surpresas. A exploração de Saturno e suas luas é uma aventura emocionante. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de responder à pergunta de se estamos sozinhos no universo. As luas de Saturno são como páginas de um livro que ainda não terminamos de ler. Cada uma delas tem sua própria história, e talvez, em algum canto gelado ou em um oceano oculto, exista uma forma de vida esperando para ser descoberta. Portanto, continuemos explorando, porque cada pergunta que fazemos abre a porta para um novo capítulo na história da vida no cosmos. A exploração de Saturno e suas luas tem sido um tema fascinante na comunidade científica e o futuro parece promissor. Mas, o que nos reserva o destino em relação a novas missões e descobertas? A curiosidade humana é insaciável. E no vasto oceano do espaço, Saturno continua sendo um farol que atrai exploradores de todos os tipos. As missões passadas, como a icônica Cassini-Huygens, fizeram um trabalho espetacular ao desvendar os segredos deste gigante gasoso e suas impressionantes luas. No entanto, a história da exploração está longe de ter terminado. A ciência é um caminho em constante evolução, e cada nova missão pode abrir portas para conhecimentos que ainda não imaginamos. Mas, como são planejadas essas futuras explorações? A resposta reside na combinação de tecnologia avançada e colaboração internacional. As agências espaciais de todo o mundo estão unindo forças para criar missões que podem abranger anos de planejamento e design. Imagine uma equipe de cientistas, engenheiros e especialistas em diversas disciplinas colaborando como se fossem parte de uma orquestra, cada um tocando seu instrumento para alcançar uma sinfonia de descobertas. Cada nota, cada detalhe conta. Um exemplo dessa colaboração é a missão proposta chamada Dragonfly, que tem como objetivo explorar Titã, a lua mais grande de Saturno. Esta missão se assemelha a um drone voador que pousará em diferentes pontos de Titã, coletando dados e amostras. Você consegue imaginar um drone que navega pelos céus de um mundo alienígena, sobrevoando lagos de metano e explorando uma paisagem que pode conter pistas sobre a vida primitiva? Essa é a visão que os cientistas têm e promete ser uma viagem fascinante. Mas, por que é tão importante continuar explorando Saturno? A resposta é que cada descoberta nos ajuda a entender não apenas nosso lugar no cosmos, mas também a evolução dos sistemas planetários. Cada lua de Saturno é um laboratório natural que pode oferecer pistas sobre a formação de planetas e a possibilidade de vida em outros lugares do universo. O que mais poderíamos aprender com luas como Encélado e seus oceanos ocultos? A busca por vida é um dos motores mais poderosos por trás dessas explorações. As condições em algumas das luas de Saturno são surpreendentemente semelhantes às da Terra em seus primórdios. Se encontrarmos vida em um lugar tão distante, que implicações isso teria para nossa compreensão da vida no universo? A possibilidade de que existam formas de vida em oceanos subsuperficiais ou em atmosferas densas nos leva a repensar a definição mesma de vida. Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias está revolucionando a forma como exploramos o espaço. Os avanços em inteligência artificial, robótica e comunicações permitem que os cientistas projetem missões mais complexas e eficazes. Você consegue imaginar uma sonda que pode aprender e se adaptar ao seu ambiente enquanto explora? Essa é a direção em que a ciência está avançando, e Saturno será um campo de provas ideal. Os planos para o futuro também incluem telescópios e observatórios que, da Terra ou do espaço, continuarão observando Saturno e suas luas. Com o avanço da tecnologia, as imagens que recebemos são cada vez mais detalhadas.
Isso significa que mesmo sem enviar uma sonda, podemos continuar descobrindo coisas novas. Que segredos ainda esconde Saturno que não conseguimos ver? A comunidade científica não está apenas interessada no que pode ser descoberto, mas também em como essas explorações podem inspirar a próxima geração de cientistas e exploradores. Cada missão é uma oportunidade para contar histórias, para entusiasmar os jovens com o espaço e a ciência. Quem sabe, talvez o próximo grande cientista que decifre os mistérios de Saturno esteja em uma aula de ciências neste momento? Os desafios são muitos, desde as limitações orçamentárias até os riscos associados às missões espaciais. Mas a determinação da humanidade em explorar o desconhecido é mais forte do que nunca. Cada vez que enviamos uma missão ao espaço, estamos enviando uma mensagem ao universo. Estamos aqui, prontos para descobrir, aprender e explorar. Com cada missão, não estamos apenas buscando respostas, mas também fazendo perguntas. Que descobertas nos aguardam? Que novas maravilhas Saturno nos revelará? A curiosidade é um motor poderoso, e enquanto continuarmos olhando para cima, para o vasto céu estrelado, sempre haverá novas fronteiras a cruzar. O futuro da exploração de Saturno é brilhante e cheio de possibilidades. Com cada nova missão, nos aproximamos um pouco mais de entender não apenas Saturno, mas também a nós mesmos. As luas de Saturno não são apenas corpos celestes, são janelas para o passado e o futuro do universo. Está claro que a aventura apenas começou. As luas de Saturno são como um fascinante quebra-cabeça que nos ajudam a entender não apenas o gigante gasoso, mas também a história do Sistema Solar. Você já parou para pensar em como esses corpos celestes influenciaram nossa compreensão do universo? Cada lua conta uma história, e ao uni-las, obtemos um panorama mais amplo da formação e evolução do nosso sistema planetário. Comecemos pela singularidade de Encélado. Este pequeno mundo gelado nos fez repensar nossas ideias sobre a vida em lugares inesperados. Seu oceano oculto sob uma camada de gelo é um lugar onde os cientistas acreditam que poderiam existir condições favoráveis para a vida. A possibilidade de que haja vida em um oceano subsuperficial levou os astrônomos a considerar o que significa habitável. Que outros mundos em nosso sistema solar poderiam ter segredos semelhantes? Passando para Titã, a lua mais grande de Saturno, encontramos um ambiente completamente distinto. Com sua densa atmosfera e lagos de metano, Titã é um lugar que, de certa forma, se assemelha a uma versão primitiva da Terra. Poderia ser que estudar a atmosfera de Titã nos ajude a entender melhor como se formou a nossa. As semelhanças e diferenças entre essas luas nos fornecem pistas valiosas sobre a evolução dos planetas e seus satélites. Ao falar de Dione e suas cicatrizes, é impossível não se perguntar como a história dos impactos moldou não apenas sua superfície, mas também nossa percepção do que acontece em outros lugares do cosmos. Cada cratera pode ser um relato do passado violento de um mundo, que nos fala sobre colisões e sobre como os corpos celestes interagem entre si. O que essas crateras nos dirão sobre a história do nosso próprio planeta? Rhea, com seu intrigante possível anel, nos convida a pensar em como os sistemas de anéis podem não ser exclusivos de Saturno. Esta descoberta nos leva a questionar se outros planetas poderiam ter seus próprios sistemas de anéis ocultos. Quantos outros mistérios estão escondidos na vasta escuridão do espaço, esperando para serem revelados por futuras explorações? O estudo de Tétis, com suas montanhas imponentes e sua história de impactos, nos leva a refletir sobre a geologia das luas. As montanhas em Tétis são testemunhas de um passado agitado, e seu estudo nos ajuda a compreender como os processos geológicos moldaram mundos tão diferentes entre si. Poderiam existir outras luas no sistema solar que também sejam testemunhas de histórias semelhantes? Quando olhamos para Mimas, conhecida como a lua da estrela da morte por sua aparência, surge a pergunta: como a forma e a estrutura de uma lua podem influenciar seu destino? Esta cratera gigante não apenas define Mimas, mas também nos leva a investigar como esses impactos afetaram outras luas e os planetas que as rodeiam. Que outros corpos celestes poderiam estar à mercê de histórias de impactos semelhantes? Hyperion, com sua forma irregular e rotação caótica, nos lembra que nem todos os corpos celestes se comportam de maneira previsível. Esse comportamento estranho desafia nossas ideias sobre a estabilidade no espaço. Que outros mistérios da física e da dinâmica orbital podem estar escondidos nas sombras dessas luas? Ao considerar Febe,
A Lua distante, é fácil pensar em como sua distância poderia afetar nossa compreensão do sistema de Saturno. Às vezes, o que está mais longe pode ser mais revelador. Que segredos de formação e evolução do sistema solar podem estar ocultos nas regiões mais distantes de Saturno e suas luas? Iapetus, com sua surpreendente diferença de brilho, levanta questões sobre a composição e a história dos materiais que compõem as luas. Por que algumas partes são tão escuras enquanto outras são brilhantes? Este fenômeno desperta a curiosidade sobre os processos que poderiam ter influenciado a coloração de outros corpos celestes. As luas pastoras, Pandora e Prometeu, nos ensinam sobre a interação entre os corpos celestes. Sua influência nos anéis de Saturno ilustra como até mesmo as luas menores podem ter um impacto significativo em seu entorno. Que outros exemplos no sistema solar mostram interações semelhantes entre luas e seus planetas? Ao examinar a história da exploração de Saturno, é fascinante ver como cada missão, desde Pioneer até Cassini, ampliou nossa compreensão do sistema solar. Cada descoberta foi um tijolo na construção do nosso conhecimento. E cada lua contribuiu com sua parte para o quebra-cabeça. Que novas descobertas nos aguardam com futuras missões? O estudo das luas de Saturno não apenas enriquece nossa compreensão deste sistema planetário, mas também nos oferece uma janela para os processos que moldaram outros sistemas estelares no universo. Cada lua é uma peça do quebra-cabeça cósmico que, ao ser estudada, nos oferece uma visão mais clara da história dos planetas e das luas em geral. Finalmente, ao refletir sobre a beleza de Saturno e suas luas, percebemos que não são apenas objetos de estudo, mas também maravilhas que nos inspiram. Cada lua tem sua própria estética e singularidade, lembrando-nos da grandeza do cosmos e nossa eterna busca por conhecimento. Que outras maravilhas nos aguardam no vasto e desconhecido universo? As luas de Saturno não são apenas fascinantes por si mesmas, mas também nos permitem fazer comparações intrigantes com as luas de outros planetas em nosso sistema solar. O que faz com que essas luas sejam tão especiais? E como se comparam com outras luas como Europa e Ganimedes, que orbitam ao redor de Júpiter? Cada lua tem sua própria história e características únicas, e ao analisá-las, podemos obter uma melhor visão dos mistérios que encerra nosso cosmos. Tomemos como ponto de partida Europa, uma das luas mais intrigantes de Júpiter. Europa tem uma superfície coberta de gelo e acredita-se que abriga um oceano de água líquida por baixo. Assim como Encélado, a lua de Saturno, Europa é objeto de grande interesse quando se trata da busca por vida extraterrestre. Ambas as luas compartilham a característica de ter oceanos subsuperficiais, o que as torna candidatas ideais para abrigar formas de vida. Mas o que diferencia a Europa de Encélado? Enquanto Encélado é conhecido por seus geysers que expulsam vapor de água ao espaço, Europa tem uma superfície mais lisa e menos marcada, o que sugere que sua atividade geológica é diferente. Agora, pensemos em Ganimedes, que é a lua mais grande do sistema solar. Esta lua não é apenas maior que Mercúrio, mas também possui um campo magnético próprio, algo que nenhuma outra lua tem. No entanto, apesar de seu tamanho, Ganimedes não tem a mesma energia geotérmica que se observa em Encélado. O que isso implica sobre a possibilidade de vida? Enquanto Ganimedes pode ser um gigante em termos de tamanho, Encélado se destaca em potencial de habitabilidade devido às suas características ativas. Outra lua que vale a pena mencionar é Titã, que é a única lua conhecida com uma atmosfera densa e um ciclo de metano em sua superfície. A comparação entre Titã e a Terra é impressionante. Assim como a Terra tem lagos e rios, Titã tem lagos de metano líquido. Poderia Titã ser um mundo onde a vida se adaptou a um ambiente completamente diferente do nosso? Essa ideia nos leva a refletir sobre a diversidade da vida no universo e como um ambiente diferente poderia dar origem a formas de vida que nunca imaginamos. Por outro lado, as luas de Saturno apresentam características geológicas que também são dignas de estudo. Dione, com suas crateras e cicatrizes, nos lembra algumas das luas de Marte, que também estão cheias de história. Ambas mostram o impacto do tempo e do espaço, mas enquanto Dione se encontra em um ambiente mais complexo devido aos anéis de Saturno, as luas marcianas enfrentam um ambiente diferente, menos dinâmico. O que essas diferenças nos dizem sobre a evolução dos corpos celestes? As semelhanças e diferenças na composição dessas luas também são fascinantes. Por exemplo, Rheia, uma das luas de Saturno, tem sido objeto de estudo por seu possível anel.
Isso a coloca em uma categoria única, já que não muitas luas possuem estruturas semelhantes. Compará-la com as luas de outros planetas, como as luas de Urano, que têm características menos definidas, destaca ainda mais a singularidade de Rhea. Como essas características impactam nossa compreensão da formação dos sistemas planetários? Hyperion, com sua forma irregular e rotação caótica, oferece outro contraste fascinante. Em comparação com as luas mais esféricas e estáveis de Júpiter, como Europa e Ganimedes, Hyperion parece ser um rebelde no sistema solar. Esse comportamento estranho desafia nossas ideias sobre como se formam e evoluem as luas. Poderia ser que Hyperion seja um fragmento de um corpo maior que foi destruído, o que lhe deu sua forma atual. A distância também desempenha um papel em nossas comparações. Febe, a lua mais distante de Saturno, encontra-se em uma órbita que a afasta da ação dinâmica dos anéis. Esse isolamento a torna um objeto de estudo interessante, semelhante a algumas das luas de Netuno, como Tritão, que estão sujeitas a forças gravitacionais diferentes. Que segredos Febe pode revelar sobre a história do sistema solar? Com Iapetus, a lua que tem uma aparência de duas faces, entramos em um terreno misterioso. Sua peculiaridade de ter um lado escuro e outro claro convida à comparação com as luas de outros planetas que também apresentam características assimétricas. Poderia isso ser resultado de um processo de formação distinto? A história de Iapetus é um quebra-cabeça que ainda estamos tentando resolver. À medida que exploramos essas comparações, percebemos que cada lua conta uma história sobre o ambiente em que se formou. As luas de Saturno, com sua diversidade e singularidade, nos ajudam a entender não apenas seu próprio sistema, mas também o sistema solar como um todo. Que lições podemos aprender com essas comparações, à medida que continuamos nossa busca por vida e conhecimento além de nosso planeta? A beleza do sistema solar reside em sua diversidade. Ao observar as luas de Saturno e compará-las com as de outros planetas, nos deparamos com um vasto universo cheio de possibilidades. Cada lua, seja por seu tamanho, composição ou história, oferece uma visão de como nosso sistema solar se desenvolveu. Que outros mistérios nos aguardam nos confins do espaço e como podemos nos preparar para descobri-los? À medida que avançamos em nossa exploração, a comparação entre as luas de Saturno e as de outros planetas não apenas nos ajuda a entender sua singularidade, mas também nos prepara para as futuras descobertas que virão. Cada lua, cada cratera e cada oceano potencial é uma pista que nos guia em direção ao conhecimento do universo. Com cada missão espacial, nos aproximamos um pouco mais de respostas que podem mudar nossa compreensão da vida em si, no cosmos. Quando olhamos para o céu noturno, uma das maravilhas mais impressionantes que podemos observar é Saturno, o gigante gasoso que, com seus majestosos anéis e um conjunto de luas fascinantes, parece saído de um sonho. Mas o que realmente torna Saturno e suas luas irresistivelmente belos? A resposta, amigos, reside na incrível diversidade de paisagens e características que cada uma dessas luas oferece. Primeiro, falemos dos anéis. Imagine um colar brilhante que envolve um planeta. Assim é como Saturno se apresenta diante de nossos olhos. Esses anéis formados por gelo e partículas de rocha são um espetáculo deslumbrante. Sua beleza não está apenas em sua forma, mas também em como refletem a luz do Sol, criando um jogo de cores e sombras que é simplesmente hipnotizante. Você já parou para pensar em como seria ver esses anéis de uma das luas de Saturno? A vista seria como observar uma obra de arte em constante movimento. Um lembrete do quão grandioso é nosso universo. Cada lua tem sua própria personalidade e, portanto, seu próprio tipo de beleza. Titã, por exemplo, é um mundo que não se parece com nenhum outro em nosso sistema solar. Com seus lagos de metano e uma atmosfera densa e enigmática, Titã se assemelha a uma versão alienígena da Terra. Imagine caminhar por suas costas, cercado por paisagens que parecem saídas de um romance de ficção científica. A combinação de sua misteriosa névoa e seus corpos d'água te deixaria maravilhado, sentindo que você cruzou para outro mundo. Encélado, por sua vez, é um espetáculo de contrastes. Sua superfície gelada brilha como um diamante no espaço. E sob essa camada de gelo, existe um oceano subsuperficial que poderia abrigar vida. A ideia de que um mundo tão pequeno e gelado possa ter um oceano oculto é fascinante. A luz do Sol reflete em sua superfície, criando um brilho que parece convidar a explorar seus segredos.
Quem não se sentiria atraído pela ideia de descobrir o que há sob essa espessa camada de gelo? Depois temos Dione, uma lua marcada por cicatrizes e crateras, que contam histórias de colisões passadas. Olhá-la é como ler um livro de história cósmica, onde cada marca em sua superfície é um capítulo que revela a tumultuada vida deste corpo celeste. A beleza de Dione não é apenas superficial. É um lembrete de que mesmo em um mundo que parece frio e desolado, há uma rica história a ser contada. A lua Rhea, por sua vez, tem um charme especial. Sua superfície está coberta de crateras e, recentemente, foi sugerido que ela poderia ter um sistema de anéis próprio, embora muito mais sutil do que o de Saturno. Essa descoberta nos leva a perguntar: que outros segredos essas luas guardam que ainda não descobrimos? A ciência da exploração espacial está cheia de surpresas, e cada nova informação sobre Rhea é um passo mais em direção ao entendimento da beleza do sistema solar. Mimas, conhecida por seu enorme cráter que lhe confere uma aparência semelhante à famosa Estrela da Morte, nos lembra que a beleza pode ser encontrada no incomum. A forma de Mimas, com sua aparência quase caricaturesca, provoca sorrisos e espanto. Que história se esconde por trás desse enorme cráter? A curiosidade humana sempre busca respostas, e o universo parece se divertir mantendo-nos intrigados. Hyperion, com sua forma irregular e rotação caótica, representa a beleza da imperfeição. Sua superfície é um labirinto de crateras e depressões. Um lembrete de que nem tudo no cosmos é simétrico. Em um mundo que muitas vezes busca a perfeição, Hyperion nos ensina a apreciar o estranho e o único. Não é fascinante como em seu desordem encontra-se uma beleza singular? Febe, por outro lado, é a lua distante que orbita mais longe de Saturno. Com sua superfície escura e empoeirada, tem um ar de mistério. Este vizinho distante nos lembra que a beleza nem sempre está à vista. Às vezes, está oculta, esperando para ser descoberta. Sua órbita remota sugere que pode haver muito mais a aprender sobre ela e sua história. E o que dizer de Iapetus, a lua com duas faces? Sua coloração incomum, uma metade escura e outra clara, levanta questões fascinantes sobre sua formação e evolução. A dualidade que apresenta é como um espelho da complexidade do universo, onde as diferenças podem coexistir e complementar a beleza de formas inesperadas. Que segredos Iapetus revelará em futuras explorações? À medida que exploramos cada uma dessas luas, é impossível não se maravilhar com a diversidade que Saturno nos oferece. Cada lua é um pequeno mundo em si mesma, com características que a tornam única, e juntas formam um sistema que é ao mesmo tempo belo e enigmático. A astronomia nos proporciona a oportunidade de apreciar essa diversidade e entender melhor nosso lugar no vasto cosmos. A beleza de Saturno e suas luas nos convida a sonhar e a questionar. Nos lembra que, embora estejamos na Terra, somos parte de um universo maior, cheio de maravilhas por descobrir. Assim, enquanto observamos essas joias celestiais, é importante lembrar que cada uma delas é um capítulo na história do cosmos, um lembrete da beleza que nos cerca e da curiosidade que nos impulsiona a explorar além do conhecido. Em conclusão, a estética de Saturno e suas luas não provém apenas de sua aparência física, mas também das histórias que contam e dos mistérios que ainda estão por resolver. A beleza do cosmos é um chamado à exploração, um lembrete de que sempre há mais a descobrir, e um lembrete de que, apesar da distância, todos estamos conectados nesta vasta e maravilhosa trama do universo. A exploração do cosmos nos levou a descobrir maravilhas que parecem saídas de um romance de ficção científica. Um desses lugares fascinantes é Saturno, um gigante gasoso que, junto às suas numerosas luas, capturou a imaginação de cientistas e sonhadores igualmente. Ao olhar para o céu, você não se sentiu pequeno diante da imensidão do universo? Saturno, com sua majestosa beleza e seus anéis resplandecentes, nos lembra quão vasto e misterioso é o espaço que habitamos. Cada lua de Saturno é um mundo em si mesma, cheia de segredos por descobrir. Você já se perguntou que histórias poderiam contar se pudessem falar? Em suas superfícies geladas e nos oceanos ocultos sob camadas de gelo, pode estar a chave para entender não apenas nosso sistema solar, mas também as condições que podem abrigar vida em outros lugares do universo. As luas de Saturno são como páginas de um livro antigo, esperando para serem lidas. A beleza de Saturno não reside unicamente em sua aparência, mas também na ciência que pode ser extraída de seu estudo. Como essas luas influenciam a dinâmica dos anéis?
A resposta a essa pergunta não só nos ajuda a entender Saturno, mas também ilumina nosso conhecimento sobre outros corpos celestes no cosmos. Cada lua desempenha um papel crucial, como se fossem peças de um quebra-cabeça cósmico que ainda estamos tentando montar. A história da exploração de Saturno é um testemunho do engenho humano. Imagine as primeiras missões que foram lançadas ao espaço, com a esperança de desvendar os mistérios que cercam este planeta e suas luas. O que os cientistas sentiram ao receber as primeiras imagens de Saturno e suas luas? A maravilha e a emoção de cada descoberta foram comparáveis a abrir uma janela para o desconhecido. Com cada nova missão, fomos acumulando conhecimento, como se cada dado coletado fosse um novo tijolo na construção de um edifício de entendimento. A missão Cassini-Huygens marcou um marco em nossa compreensão de Saturno. Não apenas nos ofereceu imagens espetaculares, mas também nos revelou detalhes surpreendentes sobre suas luas. Quem não ficaria emocionado ao saber que Titã, uma das maiores luas, tem lagos de metano e uma atmosfera densa? Isso nos leva a refletir sobre a astrobiologia. Essas condições poderiam ser adequadas para algum tipo de vida? A busca por vida além da Terra é uma das perguntas mais intrigantes que nos fazemos como espécie. À medida que refletimos sobre a possibilidade de vida nas luas de Saturno, nos encontramos na encruzilhada da ciência e da filosofia. A pergunta se estamos sozinhos no universo nos empurra a explorar além de nossas fronteiras. Que outras maravilhas nos esperam nas luas de outros planetas? A resposta está lá fora, esperando para ser descoberta. Com cada missão futura, abrimos novas portas para o conhecimento. Saturno e suas luas também nos ensinam sobre a história do Sistema Solar. Ao comparar suas características com as de outras luas, como Europa ou Ganimedes, podemos entender melhor a formação e evolução do nosso vizinhança cósmica. Cada lua tem uma história para contar, uma história que se entrelaça com a de seu planeta, e por sua vez, com a de nosso Sol. Não é fascinante pensar que cada um desses corpos celestes esteve lá durante bilhões de anos, observando o passar do tempo? O encanto das luas de Saturno não se limita à sua ciência. Também há uma beleza estética que nos cativa. Imagine as imagens de Titã, com suas paisagens de metano e suas brumas densas, ou a superfície de Encélado, com seus geysers que sugerem um oceano escondido. A natureza nos presenteia com vistas incríveis que nos convidam a sonhar. Como podem ser tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão intrigantes? No final, a exploração de Saturno e suas luas não é apenas um exercício científico, mas também uma jornada de descoberta pessoal. Nos confronta com as perguntas mais profundas sobre nossa existência e nosso lugar no universo. O que nos torna humanos, se não a curiosidade e o desejo de entender o desconhecido? A exploração espacial nos conecta, nos une em uma missão comum de descobrir, aprender e crescer. À medida que encerramos este percurso por Saturno e suas luas, é fundamental lembrar que cada descoberta é apenas o começo de uma nova aventura. As possibilidades são infinitas e o universo sempre tem mais a oferecer. Então, o que o futuro nos reserva em nossa busca por entender o cosmos? A resposta está nas estrelas e estamos prontos para continuar explorando. Em conclusão, Saturno e suas luas são um testemunho da maravilha e da complexidade do universo. Cada lua é um capítulo na história cósmica que estamos começando a ler. A importância dessas investigações reside em sua capacidade de nos inspirar a continuar olhando para o céu, a continuar sonhando e a continuar explorando. O convite permanece aberto. Continuemos juntos nesta jornada, porque o cosmos está cheio de surpresas esperando para serem descobertas.